Hoje nós vamos falar sobre o sistema presbiteriano, que seria então a outra aula, mas vamos falar agora hoje sobre isso aqui. O movimento da Reforma Protestante e onde o sistema presbiteriano se encaixa e o que é o sistema presbiteriano que diferencia a gente dos outros sistemas de governo que existem no meio evangélico, no meio reformado. A primeira coisa, então, é dar uma posição sobre o movimento reformado, né? Opa! O movimento reformado, ele existe, né, até hoje, com esse nome, Igreja Reformada, por exemplo, na Suíça, na Holanda, na França, existe com esse nome mesmo, Igreja Reformada da Holanda, da Reformada da Suíça, e elas são igrejas também chamadas de calvinistas. Nós fazemos parte desse grupo também, né, dos calvinistas. Mas o movimento reformado, ele é um movimento que está dentro do movimento maior, que é o movimento protestante, que foi o movimento de Lutero, lá em 1517. Então, a gente conhece a história, essa é uma história, não é só da igreja, né? Todo mundo, na escola a gente aprende. Então, Lutero, em 1517, ele vai causar um movimento que vai acabar dividindo a igreja romana, dando início ao movimento evangélico protestante. Então, o movimento reformado está dentro desse movimento maior, que é protestante. A gente vai ver os grandes expoentes do movimento reformado, Zwingli, lá na Suíça, e João Calvino, em Genebra, também na Suíça. Esses são os expoentes, né, que deram início ao movimento reformado, os nomes mais conhecidos dele. O presbiterianismo, ele vai surgir na década de 1640, quando o parlamento inglês convoca a Assembleia de Westminster. Essa Assembleia foi reunida... completar aqui. Ela ficou reunida por alguns anos lá. Então, a partir dessa convocação do Westminster, vai ser feita a confissão de fé do Westminster, o catecismo maior e o catecismo menor, que esses catecismos são livros didáticos, né, para ensinar, para ensino. Então, na Escócia e na Inglaterra, eles vão adotar a confissão do Westminster e o parlamento inglês não vai adotar, a igreja anglicana não vai adotar a confissão do Westminster. Embora eles que tenham convocado a Assembleia, eles vão acabar não adotando a confissão de fé do Westminster. Mas na Escócia e na Inglaterra vão adotar. Então vai para os Estados Unidos, então esse movimento presbiteriano, através da imigração escocesa. E lá no século XVII, então, vai ser formada a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Aqui nós temos, então, um gráfico, né, um desenho, mostrando o movimento protestante, né, um todo. Dentro deles nós temos os luteranos e os anglicanos, que são protestantes, mais do início. Dentro do movimento protestante nós temos o movimento reformado ou calvinista. E também temos dentro do movimento protestante o arminianismo, que é um outro movimento também da Igreja Reformada, ou melhor, da Igreja Protestante. Não é Igreja Reformada, é protestante. A gente é meio confuso esses termos, né? Porque a gente fala em Reforma Protestante, né? Então confunde um pouquinho. Então essa distinção às vezes é bom a gente fazer. O protestantismo é o maior, o círculo maior de tudo, e o calvinismo ou o movimento reformado é uma parte desse movimento protestante. Dentro do movimento reformado, nós temos as igrejas congregacionais, alguns exemplos, as igrejas presbiterianas, e também temos algumas igrejas batistas que são calvinistas reformadas também. Dentro do arminianismo, nós vamos ter a igreja batista, alguns ramos batistas, e a Assembleia,
que é o maior, né, a denominação dentro do arminianismo. E nós não vamos entrar em detalhe o que é isso ser arminiano, o que é ser calvinista, né, porque não dá tempo, precisa de muito tempo para isso. Mas é bom a gente saber que tem essa diferença. Então, dentro do movimento protestante, tem basicamente os calvinistas e os arminianos. E hoje tem essas igrejas novas, né, o novo pentecostalismo, que na verdade acaba não enquadrando muito dentro de lugar nenhum. Né? É uma igreja muito fora, algumas até deixam de ser cristãs. Mas essas são as principais. Claro que tem outras igrejas boas enquadradas aí também dentro desses dois grupos grandes. A grande pergunta agora, né, é que se eu sou presbiteriano, eu pus aqui um ponto, uma exclamação, uma interrogação. Eu sou presbiteriano, ponto final. Sou presbiteriano, assim, sou feliz por ser presbiteriano, né? Sou animado de ser presbiteriano. E também tem, então, será que eu sou presbiteriano? Então vamos tentar ver onde a gente se enquadra nisso. Então o que é ser presbiteriano? Isso está relacionado aos sistemas de governo da igreja cristã. Isso que eu vou passar para vocês agora para frente, foi tirado de um livro do Charles Hodge, que é um grande pastor, tem uma confissão de fé, ou melhor, uma teologia sistemática muito boa, lá do século XVIII, XIX. Ele nasceu no final do século XVIII, viveu no século XIX, no começo do século XIX. Então, é de lá, e ele fez um pronunciamento uma vez numa assembleia da Igreja Presbiteriana, e lá ele fez essa definição a respeito dos sistemas de governos, então nós vamos falar sobre isso, sobre o que Charles Hodge expôs, e consta lá no livro Confissão de Westminster comentada, do filho dele, Alexander Hodge. Então, o primeiro sistema, né, que surgiu, né, é o sistema romano. O que é isso daí? O que está relacionado? Isso nós vamos ver que isso vai definir o que são os sistemas baseado nessa parte inicial aí. A igreja primitiva era formada por apóstolos sujeitos a Cristo e crentes sujeitos aos apóstolos e a Cristo. A lógica era essa da igreja. Tinha os apóstolos, todos estavam debaixo de Cristo, a orientação direta dele, e os crentes estavam sujeitos a eles. Então eles tinham um poder, né, sobre os crentes, tanto os apóstolos quanto Jesus, claro, né? Então o que o sistema romano fala a respeito dessas três posições? A questão de Cristo, dos apóstolos e dos crentes. A igreja romana vai dizer que Cristo, né, é o cabeça da igreja, e ele tem sucessores. Pedro, o primeiro sucessor, o primeiro papa. Então, depois de Pedro vieram os outros papas. Então, o papa é o sucessor de Cristo, o clero é o sucessor dos apóstolos e os crentes continuam sendo os crentes, os fiéis, né? Então, a igreja romana basicamente tem esse sistema de governo. Tem um clero sujeito ao papa, assim como os apóstolos eram sujeitos a Cristo, e os fiéis sujeitos ao clero e ao papa. Eles devem obediência cega, praticamente, ao clero e ao papa. Então, o papa é o chamado vigário, né, o substituto de Cristo, tem um perpétuo colégio apostólico através do clero e tem um povo sujeito ao infalível controle do clero e do papa. Então, isso é o sistema romano de governo. O segundo sistema é o governo episcopal, ou prelacial. Prelado, né, que é o clero, né, é o governo do clero. Então, como que fica isso? A igreja anglicana, a igreja episcopal, a luterana, seguem esse modelo de governo. Lembra que nós estamos falando de algo que foi escrito no século XIX. Hoje temos outras igrejas que se enquadram nesse sistema também. Então nós temos lá a retirada da figura do vigário de Cristo, do substituto de Cristo. Então não existe papa e não tem nenhum substituto para Cristo. Então nós temos os apóstolos e os crentes, né? O clero então substitui os apóstolos e os crentes
continua sendo lá. Os fiéis são os crentes. Então, o que é o sistema episcopal? Tem um colégio apostólico ainda, que é o clero, os bispos e toda a hierarquia da igreja, e o povo sujeito ao seu infalível controle. Então, o que eles decidem, o que eles falam, não precisa da opinião de ninguém, porque eles estão, segundo eles, os sucessores dos apóstolos. Então, eles têm esse poder de estar dirigindo a igreja de uma maneira certa, né? Então, esse é o sistema episcopal. O terceiro sistema é o sistema congregacional ou sistema independente. A base dele é a seguinte: não há um apóstolo perpétuo, né? E nem o vigário de Cristo. Então, tira os apóstolos e tira o Papa, ou o substituto de Cristo. Então, nas igrejas independentes, ficam só os crentes. Eles são a igreja, toda a igreja, composta dos fiéis, sem um clero com poder, igual aos apóstolos, e sem Cristo, claro. Então, cada assembleia congregacional, ela é independente, é uma organização completa em si mesma, independente das demais. Então, tudo que elas fazem, elas decidem entre eles, né? Eles têm as suas assembleias dos fiéis, isso é decidido lá, e eles não devem satisfação a ninguém a respeito do que eles fazem lá, a não ser a própria igreja. E o quarto sistema é o sistema, aqui um exemplo só, de igreja batista, igreja congregacional, são as maiores igrejas que a gente ainda tem hoje, que são congregacionais ou independentes. O sistema presbiteriano, então, vai fazer o quê? Ele vai dizer que não há um apóstolo perpétuo, nem o vigário de Cristo, igual aos congregacionais, e vai dizer que o poder, o governo da igreja está na irmandade, no conjunto dos crentes e dos fiéis. E ele vai acrescentar agora, diferente do sistema congregacional, que a igreja pode ser independente. Ele vai negar isso. O sistema presbiteriano, ele nega que cada congregação é uma organização eclesiástica independente. Ou seja, a grande diferença do sistema presbiteriano é que no sistema presbiteriano não existe igreja solta, igreja independente. A igreja está sempre subordinada a algo, a uma outra organização, e nós vamos ver para frente por que disso. Para a gente ver qual é o certo, né? Por que o sistema presbiteriano nós adotamos ele? Nós vamos ver esses 3 tópicos, então. Quanto ao poder da igreja, o que é esse poder da igreja? Quanto ao apostolado, né? O porquê que nós não cremos em apóstolos. E eu sei por que nós não cremos que possa existir igreja independente, igreja de uma pessoa só, de um povo só, que não dependa de dar satisfação a mais ninguém. Então, esses 3 itens é que nós vamos ver. O que consiste o poder da igreja? Qual é o poder? Quando a gente fala em poder eclesiástico, nós estamos falando em questões doutrinárias, normas de culto, normas de governo e maneiras de receber e afastar membros da comunhão. Então, o poder eclesiástico está relacionado a essas coisas e não tem nenhuma relação à salvação dos fiéis. Então, a igreja não tem nenhum poder sobre a salvação dos fiéis. A salvação é algo que vem de Deus e a igreja não tem nenhum poder. Ela não pode salvar, ela não pode condenar ninguém. Então, o poder da igreja é só administrativo, é só de serviço, né, ministerial e administrativo. Então, se nós temos essas questões administrativas, doutrinárias para resolver, então nós temos as duas opções, né? O poder está no clero, que algumas igrejas reformadas creem nisso, e o poder está no povo, que é o que as outras igrejas creem. Se ele está no clero, então o povo deve obediência. Os fiéis são servos do clero. Eles têm que obedecer aquilo que o clero fala. Tem que seguir as ordens dos seus líderes. Absolutamente. Se está no povo, então o povo tem direito de participar do poder eclesiástico. Nesse caso, os oficiais
são representantes dos fiéis e os oficiais são servos dos fiéis. Os oficiais da igreja existem para servir aos fiéis naquelas questões doutrinárias, de culto, de normas de governo, né, de gerir a questão de membresia, né, essa questão. Eles têm que seguir, olhar para os crentes e fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, visando o bem dos crentes. Então, os oficiais da igreja presbiteriana têm esse dever de servir aos fiéis. Isso não quer dizer fazer a vontade deles, certo? É olhar para as necessidades da igreja e servi-la nisso, né? Estar atento às necessidades, às coisas que a igreja precisa. Uma argumentação simples, né, sobre se é assim mesmo, é porque o poder da igreja está no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai capacitar a todos os crentes. Isso é bem claro na Bíblia, que o Pentecostes veio sobre todos, que os dons são concedidos a cada um indiscriminadamente. Então, o poder da igreja está no Espírito Santo, que está em cada um dos crentes. Então, o poder está na igreja, nos crentes, nas pessoas da igreja, e não na organização da igreja. Os apóstolos reconheceram isso, certo? Eles escolheram diáconos e presbíteros, eles convocaram concílios na igreja primitiva para resolver questões. Nós vamos ver um pouco disso na frente. As cartas que eram enviadas às igrejas eram enviadas para todas as pessoas, independente disso. A recomendação, né, do exercício de disciplina na igreja era para todos também. E os apóstolos, eles reconheceram esse poder, que a igreja tinha esse poder de fazer essas coisas. E esse poder estava nos fiéis que tinham o poder do Espírito Santo neles. Então, a obrigação da vigilância, da pobreza doutrinária, está nesse todo da igreja, né, que ela tem o poder do Espírito Santo para fazer essas coisas. Então, não existe uma classe especial. Então, esse é o primeiro princípio do presbiterianismo. O poder eclesiástico pertence à igreja como um todo e ele é exercido através dos seus representantes, os presbíteros, que são os oficiais legítimos da igreja nessas questões eclesiásticas. Segundo ponto, apóstolo. Existe apóstolo na igreja presbiteriana, né? Está um pouco fora de ordem aqui meus slides, vou pôr tudo aqui. O que significava ser apóstolo? Basicamente, essas coisas aqui. Possuir os dons de apóstolo, que eram o quê? Ser comissionado por Deus para fazer uma completa e autoritativa revelação da religião cristã. Ser infalível na comunicação da verdade, então o que os apóstolos falam é verdade, porque Deus capacita eles para dizer a verdade naquelas orientações. Eles eram capacitados a operar milagres para confirmar suas autoridades. Então os apóstolos todos fizeram milagres. E eles tinham capacidade também de batizar com o Espírito Santo pela imposição das mãos deles. Os apóstolos faziam isso, eles podiam batizar com o Espírito Santo lá na igreja primitiva. Hoje não existe mais isso. Por quê? Porque não existe mais esses dons. Não tem mais na igreja hoje pessoas que façam essas coisas que estão listadas aqui. Ninguém batiza com o Espírito Santo pela imposição das mãos. Aliás, nem é preciso mais batizar com o Espírito Santo ninguém, porque isso vai ser feito automaticamente por próprio Deus. Milagres podem acontecer, mas não como confirmação da autoridade de alguém. Ninguém é infalível mais na comunicação da verdade, porque não existe mais nenhuma verdade nova a ser comunicada. Então não tem mais cartas com autoridade como tinha Pedro, Paulo, João, de falar as coisas como sendo de Deus, coisas novas, coisas que não foram ditas antes. Então isso não existe mais, acabou com os apóstolos. Então é evidente que não tem mais apóstolo hoje. Então nós não cremos em apóstolos, tá? Então a menos que a pessoa queira dar outro significado à palavra apóstolo, que pode ser feito, porque a palavra apóstolo é simplesmente enviado, né? Mas se você
quer distinguir um apóstolo como sendo alguém superior no ofício dentro da igreja, então nós, como presbiterianos, dizemos que não existe mais esse ofício de apóstolo na igreja de hoje. Quais seriam, então, os, os, os maiores oficiais da igreja de hoje, né? Nós dizemos, né, que são os presbíteros, né? Esses são os maiores oficiais da igreja hoje. Tá meio confuso aqui o slide, mas acho que dá para entender. Quando nós falamos em presbíteros, nós estamos dizendo referindo-nos a duas pessoas, dois tipos de nomes que nós damos, né? Ao pastor da igreja, que é um presbítero, né, chamado de presbítero docente, e ao presbítero, como a gente chama normalmente, presbítero, que é o presbítero regente. Então nós fazemos essa distinção na igreja presbiteriana entre presbítero docente, que é o pastor, e presbítero regente. Ou simplesmente a gente chama de pastor e presbítero. Mas lembre-se que os dois são presbíteros ou anciãos, né? Que é a palavra presbíteros, ela quer dizer isso, pessoa anciã, uma pessoa com experiência por causa da idade, da vivência. Nós temos então aqui o texto que aparece aqui agora, né? Por que isso? Porque a autoridade dos presbíteros vem de Deus. Então, quando a igreja surgiu, aí temos uma recomendação aqui de Paulo, né? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, né? Ou presbíteros, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, os presbíteros foram instituídos por Deus para pastorear a igreja, né? Após o final do período apostólico. Nós temos, então, que eles estão investidos de todo o poder eclesiástico juntamente com os outros presbíteros. São chamados de mestres, de administradores, de pastores, são termos que a Bíblia usa para eles, que está relacionado a essa atividade de presbítero. Ele é permanente, então ele continua na igreja desde o período apostólico, junto com os apóstolos já existiam presbíteros, depois acabaram os apóstolos e continuaram os presbíteros. Foram estabelecidos pelos apóstolos, né? Aqui nós temos aqui Atos 14, 23, onde consta a eleição de presbíteros, né? Era isso assim que a igreja fazia. Os apóstolos, Paulo principalmente, que era o que saía mais, ele estabeleceu presbíteros através da eleição em todo lugar que ele passou. Então lá a igreja foi estabelecida. E por fim, né, os dons necessários para o serviço de presbítero existem na igreja até hoje. Um dia, quando a gente for falar sobre os dons, a gente vai ver como eles existem na igreja até hoje. Então, por isso, né, nós afirmamos, né, que para ser presbiteriano tem que ser considerar que não existe mais apóstolo e que o maior ofício cristão na Bíblia de hoje é o de presbítero. Então, os presbíteros são os responsáveis perante Deus pela pregação, crescimento, continuidade e pureza da igreja. Eles são quem tem que dar conta diante de Deus desta parte eclesiástica todinha da igreja hoje. Então, esse é o segundo princípio do presbiterianismo, né? Não existe um oficial acima do presbítero na igreja atual. Lembrando sempre que presbítero e pastor são presbíteros, né? Pastor é presbítero também, o mesmo termo. Às vezes a gente confunde um pouco por causa desses termos que a igreja presbiteriana criou, né? É tudo presbítero. Agora, quanto à independência, será que é certo quando nós afirmamos que a igreja não pode ser independente, ela não pode ser totalmente autônoma? Por que nós cremos assim? Primeiro, a igreja é uma só. Ela tem um só Senhor, Jesus, né? Uma só fé, um só batismo. Então, a igreja é uma só. Não existem duas igrejas. Apesar de ter várias denominações, né? A igreja é uma só. Quando nós olhamos para denominações, né? Nós podemos restringir um pouquinho mais, né? As coisas. Mas os princípios formulados na Bíblia envolvem a igreja toda. Então, quando a gente fala em admissão, exclusão, a qualificação dos oficiais, a deposição de oficiais, ele envolve toda a igreja, porque a igreja é uma só.
Então, os atos decorrentes desses princípios, que envolvem toda a igreja, quais são eles? Admissão, exclusão, ser oficial, quando é oficial de toda a igreja. Quando ele é deposto de toda a igreja. Então, isso faz com que haja uma interdependência entre as pessoas, entre as pessoas que compõem a igreja. Então, se eu faço parte da igreja presbiteriana, eu faço parte da igreja presbiteriana. Não interessa se eu estou no Brasil, se eu estou em outro lugar, né? Vamos ficar mais no Brasil, mas se eu estou em Goiás, se eu estou em São Paulo, eu sou membro da igreja presbiteriana, eu fui admitido da mesma maneira, eu posso ser excluído pelos mesmos motivos. Se eu for oficial aqui, eu sou oficial lá. Então não há, né, nenhuma separação entre isso na igreja. Então, a gente considera, né, que a parte menor, ou seja, a igreja local, aquela pequena igreja, está sempre sujeita a uma parte maior, a uma parte maior da igreja. Então, cada membro de uma igreja local é membro de toda a igreja, seus atos não podem ser independentes e irresponsáveis com o todo. Tipo assim, o que eu faço aqui não interessa a outra igreja. Eu faço aqui na minha igreja e não preciso dar satisfação, eu sou responsável por isso e não interessa mais a ninguém o que eu faço aqui. Como igreja presbiteriana, nós achamos que não. Nós não podemos ser independentes e irresponsáveis com o resto da igreja. Os atos que a igreja faz num lugar, ele é um ato de toda a igreja. Quando a gente entra para a igreja, nós entramos por uma sociedade que já existia antes da gente chegar. Nós entramos, por exemplo, para a Igreja Vida. Antes da Igreja Vida existir, existiam outras igrejas. A Igreja Vida veio de outra igreja. Então, quando a gente entra numa sociedade que já existia. Então, nós não podemos ser independentes disso, porque nós vemos seguindo, né, uma dependência desde o começo. Todos os direitos, nós temos o direito, por causa disso, de tudo isso, de conhecer os motivos de todos os atos da igreja, de saber se esses atos foram feitos segundo os preceitos bíblicos. Nós temos que ter direito de revisão do que foi feito, de controle daquilo que a igreja faz, de apelação, se alguma coisa foi feita fora desse princípio que norteia toda a igreja. Então, todas essas coisas fazem com que nós não possamos ser independentes e autônomos. Nós devemos dar satisfação a alguma organização acima da igreja local, e nós temos que ter uma maneira de corrigir os defeitos, os problemas, os erros que a igreja local faz, usando uma instância superior para isso. Por isso, né, nós cremos que nós não podemos ser uma igreja independente. Então, o terceiro princípio do presbiterianismo é que a igreja é uma organização interdependente. Então, tudo está sujeito a um ato comum de toda a igreja. Então, o governo da igreja é exercido por meio de concílios compostos de presbíteros, docentes e regentes. Então, o terceiro princípio do presbiterianismo é esse. Nós temos aqui um texto da Bíblia onde mostra exatamente tudo isso acontecendo. Houve um problema lá na igreja primitiva, na época dos apóstolos. O que diz aí o texto? Alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos que, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Afinal, né, qual que era a questão? Eu devo ou não devo me circuncidar como cristão? Alguns estavam afirmando que devia, né, que eu tinha que fazer isso. Outros diziam, não, eu não preciso. Então vamos resolver essa questão de que maneira? Vamos lá aos apóstolos e aos presbíteros decidir. Então esse é considerado, né, o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião de presbitério da igreja. Então eles foram enviados, né, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e iam narrando nesse período a conversão dos gentios, porque esse era o grande problema.
a conversão dos gentios e a questão dos judeus no meio deles. Então, no verso 4, e tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. O que eles fizeram então? Eles se reuniram seus apóstolos e os presbíteros para examinar esta questão. Houve uma dúvida na igreja local. Como resolver essa questão? Eles foram a uma instância superior, ali naquela época era formada pelos apóstolos e pelos presbíteros, para resolver essa questão. Hoje nós não temos mais os apóstolos, então nós temos que recorrer então aos presbíteros só, e é isso que a gente faz quando a gente tem uma reunião, né, uma reunião do presbitério, por exemplo, para resolver questões assim. E nós vamos ver agora então o resumo disso tudo, né? Primeiro, para ser presbiteriano, o que significa? Reconhecer que o poder eclesiástico pertence à igreja como um todo e que ele é exercido através dos seus representantes, os presbíteros, que são os oficiais legítimos da igreja. Sempre lembrando, presbítero e pastor. Os dois são presbíteros. Não existe um ofício acima do presbítero, ou seja, não existe apóstolo, só existe presbítero. Existe o outro que a gente vai ver depois, que é o de diácono, que é um ofício também, mas ele tem uma função diferente da do presbítero. E o terceiro, o princípio do presbiterianismo. Não existe uma igreja independente. O poder, o governo da igreja é exercido por meio de concílios compostos de presbíteros, docentes e regentes, de pastores e presbíteros. Muito bem, quais são os concílios da igreja? O que é um concílio? Dois sentidos, né? O sentido amplo é uma assembleia, né? Reunida por convocação é um concílio. No sentido mais restrito, é uma assembleia de representantes reunidos por convocação. Hoje, quando a gente fala em concílio, nós estamos pensando numa assembleia, então, de pessoas que são representantes de alguma outra organização maior. Então, quais são os concílios da igreja? Nós temos um que não é chamado de concílio, que é a assembleia, né? Ela não é um concílio, ela só é um concílio por causa de ser no sentido amplo, né? A assembleia de membros da igreja é uma reunião que a gente pode fazer, é um tipo de ajuntamento de origem eclesiástica, administrativa, que existe na igreja presbiteriana, a assembleia dos membros. E existem os concílios propriamente dito, que é o conselho, presbitério, sínodo e o supremo concílio, ou assembleia geral. Então, esses são os concílios da igreja. Então, vamos ver um pouquinho agora sobre isso, tá? Hoje é uma aula bem teórica. Igreja local, né? Ela tem, então, membro comungante e membro não comungante. Quem já fez profissão de fé é chamado de membro comungante. Quem não fez profissão de fé é chamado de membro não comungante. Os membros comungantes são eles, né? Aqueles que são civilmente capazes, ou seja, acima de 18 anos e fizeram profissão de fé, e emancipados também, segundo a lei. E tem os demais comungantes que são menores de 18 anos também. Eles não são civilmente capazes perante a lei, mas eles são membros da igreja como membro comungante, mesmo tendo menos de 18 anos. Então, ao momento que fez a profissão de fé, se torna membro comungante da igreja presbiteriana. E o membro não comungante é aquele que não fez a profissão de fé, mas foi batizado, né, por um membro comungante. Mas ele não faz parte, então, da Assembleia. Os membros não comungantes não fazem parte da Assembleia da Igreja. Essa Assembleia ela se reúne todo ano, uma vez por ano, para examinar questões de relatório e orçamento. Nós fizemos isso esse ano, todo ano fazemos. E, extraordinariamente, quando ela é convocada pelo Conselho para algumas coisas específicas. Eleger oficiais, por exemplo, né, presbítero e diácono, e eleger pastor também. Pode ser convocada para isso. Deliberar sobre alienação de imóveis, né, compra
ou melhor, sobre venda, compra e venda de imóveis, os membros civilmente capazes eles precisam ser ouvidos numa assembleia tanto para comprar quanto para vender imóveis. E se tiver algum outro assunto que o conselho achar que é importante, ele vai convocar a assembleia da igreja para uma reunião extraordinária. Então a assembleia funciona desse jeito, ordinária e extraordinariamente. O conselho da igreja ele é formado pelos presbíteros, né, que são nós vamos dividir em dois tipos de presbítero: presbítero regente, que vai ser eleito diretamente pela igreja e ordenado pelo conselho da igreja. E temos o presbítero docente, ou o pastor, que ele vai ser indicado pelo conselho, né, ao presbitério, ao órgão superior, e vai ser ordenado então pelo esse mesmo presbitério. Então o presbítero regente é eleito pela igreja diretamente e ordenado pelo conselho, e o presbítero docente ou pastor é eleito indiretamente através do conselho. Então os dois são indicados pela igreja de uma maneira direta ou indireta. E para o conselho de uma igreja presbiteriana tem que ter no mínimo 3 pessoas: um presbítero docente ou um pastor e 2 presbíteros ou presbíteros regentes. Então na igreja tem que ter pelo menos 3 para poder ser organizada em igreja. Acima do conselho, nós temos o presbitério, o sínodo e o supremo concílio. Então o presbitério é quando vai agrupar várias igrejas. Geralmente é uma região que se agrupa. Então aqui em Goiânia, por exemplo, temos vários presbitérios formados. O sínodo vai agrupar os presbitérios, eles são mais regionais, e o Supremo Concílio é o agrupamento de todos os presbitérios da igreja. Então o sínodo reúne apenas alguns presbitérios ali regionalmente, e o Supremo Concílio vai reunir todos os presbitérios da igreja. O presbitério é formado por um presbítero regente, ou um presbítero tradicional, e todos os pastores da igreja. Então, todos os pastores da igreja fazem parte do presbitério, e um presbítero que é escolhido todo ano pelo conselho da igreja também vai fazer parte desse presbitério para tomar as decisões que têm que ser tomadas ali no presbitério. O sínodo, que vai agrupar então os vários presbitérios, tem 3 presbíteros e 3 pastores. Então, vão ser indicados de cada presbitério 3 presbíteros e 3 pastores, eles vão lá se reunir para as reuniões necessárias. E o Supremo Concílio vão reunir 2 presbíteros e 2 pastores de cada presbitério. Então a diferença, o Supremo Concílio engloba todos os presbitérios e o sínodo apenas as coisas regionais. O conselho cuida da igreja local. Então, essa é a função principal do conselho, do primeiro concílio da igreja, que é o conselho. O presidente da igreja, o presidente do conselho, sempre vai ser o pastor da igreja. Tá? Então, não tem eleição para quem vai ser o presidente do conselho. O pastor efetivo da igreja, ele vai responder de direito pela igreja local, sem eleição. Ele sempre vai ser o presidente da igreja. Quais são as funções, então, do conselho? Convocar a assembleia, manter o culto, cuidar do desenvolvimento espiritual da igreja, aplicar a disciplina dos membros, supervisionar os trabalhos de toda a sociedade e organização interna da igreja. Temos uma relação aqui dos tradicionais, mas pode ter outros. É função do conselho supervisionar isso, estabelecer orçamentos, estabelecer metas e determinar quem vai ser o tesoureiro da igreja. Então, o tesoureiro da igreja não precisa ser do conselho da igreja. Ele é indicado pela igreja. A igreja recomenda que seja um diácono ou um presbítero de preferência, mas não é obrigatório. E esse conselho, então, vai escolher o tesoureiro da igreja. Então, o conselho vai reunir uma vez por ano para fazer essa escolha. O presbitério, o que o presbitério faz? Ele zela pelas igrejas locais, pelas igrejas, pelo conjunto das igrejas. Então ele vai supervisionar o trabalho do conselho e designar os pastores de cada igreja. Se a igreja não escolher um pastor, não tiver um pastor eleito, o presbitério vai determinar um pastor para aquela igreja,
É obrigação do presbitério colocar um pastor em cada igreja sempre que possível. É o presbitério que vai ordenar os pastores, vai tornar eles pastores, né? É o presbitério que vai organizar as igrejas. É o presbitério que vai disciplinar pastores. Os pastores só podem ser punidos pelo presbitério, não pela igreja local. Eles vão se reunir pelo menos uma vez por ano para os seus trabalhos. Então, notem que muitas coisas do presbitério, né, estão relacionadas já à supervisão e à impossibilidade de uma igreja ser independente quando é presbiteriana. Porque quem organiza a igreja é o presbitério. Então, eu não posso falar, eu vou abrir uma igreja presbiteriana e vou lá e abro uma igreja presbiteriana. Não funciona desse jeito. Não vai ser uma igreja presbiteriana. Pode até chamar de igreja presbiteriana, mas não será uma igreja presbiteriana se ela não for organizada e supervisionada por um presbitério. Por fim, ou não, por ainda antes de chegar no fim, nós temos o sínodo. O sínodo vai supervisionar os presbitérios. Basicamente, o sínodo é um tribunal de recursos. Eles só vão fiscalizar. A função do sínodo é fiscalização. Eles vão fiscalizar as atas dos presbitérios, vão ver se tem alguma coisa errada ali, e se tiver alguma questão, né, de judicial, vamos dizer assim, né, alguma reclamação do presbitério, o que subiu, alguma igreja reclamou do presbitério, então teve uma decisão, e há uma instância de apelação dessa decisão. É a segunda instância, né, de recursos é o sínodo. Então, quando há algum problema desse tipo, vai para o sínodo. Então, essa é a função básica do sínodo. O sínodo não tem função de olhar para a igreja diretamente, a igreja local. Ela só olha os presbitérios e supervisiona os presbitérios. E nós temos então daí o Supremo Concílio, que é o maior concílio da igreja e o que tem as maiores responsabilidades perante a igreja. Ele vai supervisionar o trabalho geral da igreja brasileira, questão de missão, de educação teológica, das autarquias da igreja, tudo que a igreja comanda, né, tem sob a direção, a supervisão da igreja, é a função do Supremo Concílio supervisionar esse trabalho. Então ele vai estabelecer também normas doutrinárias e eclesiásticas. Se alguma coisa, alguma doutrina quiser ser alterada na igreja, quem pode fazer isso é só o Supremo Concílio. Então, o presbitério não pode alterar nenhuma doutrina da igreja, nem o sínodo. Apenas o Supremo Concílio pode se reunir para corrigir alguma coisa que considere errada. Já houve isso, já aconteceu isso, né, de ser mudada a Confissão de Westminster, por exemplo. Ela foi mudada lá no começo, porque ela determinava que o chefe da igreja era o rei, né? Ele era o chefe da igreja. Então foi alterada, né, dentro da igreja presbiteriana, dizendo que não, né, que não existe essa instância superior, que apenas os presbíteros é que determinam que são a autoridade da igreja. Então eles se reuniram e modificaram isso. Então isso é possível ser feito na igreja presbiteriana em reunião do Supremo Concílio. Qualquer questão doutrinária ou eclesiástica pode ser determinada no Supremo Concílio. Por exemplo, só uma coisa, para dar um exemplo, tá? Sem discutir o mérito disso. A igreja presbiteriana se reuniu um tempo atrás e determinou que não se pode ser membro da igreja e maçom, né? Quem determinou isso foi o Supremo Concílio. Não cabia ao presbitério fazer isso, né? Então, se alguma igreja local determinasse isso antes da resolução do Supremo Concílio, podia ser levado ao Supremo Concílio e derrubada essa decisão da igreja. Mas chegou, né, um dia a igreja presbiteriana falou, não pode ser maçom e presbiteriano ao mesmo tempo. É uma norma eclesiástica que foi definida no Supremo Concílio. Outra função é tirar o ofício dos pastores. Quem pode despojar pastores, né, é apenas o Supremo Concílio. O presbitério pode disciplinar pastores, mas não pode tirar o ofício dele, né? Não pode fazer com que ele deixe de ser um presbítero. Isso apenas o Supremo Concílio pode fazer. Qualquer assunto que for enviado ao Supremo Concílio
eles podem decidir sobre ele. Eles vão fazer uma reunião, então, a cada 4 anos, assim, é a reunião ordinária. Pode ser convocada extraordinariamente também, se houver necessidade. Uma outra coisa interessante é que os presbitérios, sínodos e Supremo Concílio funcionam como uma comissão executiva, né, quando eles não estão reunidos, os interregnos, né, entre os reinos. Quando eles não estão reunidos em assembleia, eles têm uma comissão executiva que cuidam dessas questões do dia a dia da igreja, e se houver necessidade de alguma coisa que precisa de uma decisão maior, então eles vão convocar uma reunião extraordinária. Mas o presbitério existe, no presbitério tem uma comissão executiva, no sínodo tem, no Supremo Concílio também tem. O presidente, tanto do presbitério, quanto do sínodo, quanto do Supremo Concílio, eles podem ser tanto pastores como presbíteros. Não há aquela necessidade, por exemplo, no conselho, o presidente é sempre o pastor, mas nos outros concílios não. Então vai ser uma eleição, e nessa eleição vão estar participando pastores e presbíteros. Qualquer um deles podem ser presidente ou ocupar qualquer vaga, né, da comissão executiva desse concílio. Então, a igreja é bem igualitária quanto a isso. Então, existem, né, é raro ter presbíteros, por exemplo, como presidente do Supremo Concílio, mas como presidente de presbitério, de sínodo, é bem comum, existem bastante. Mas nada impede que um presidente da Igreja Nacional seja um presbítero, porque diante da organização da igreja não há essa diferença entre pastor e presbítero. Os dois são presbíteros. Os presidentes dos sínodos fazem parte da comissão executiva do Supremo Concílio. O sínodo não tem nenhuma função direta da administração da igreja, a não ser aquela supervisão. Mas eles fazem parte da comissão executiva nos interregnos. Então, cada presidente de sínodo se reúne, quando precisa, para decidir coisas do dia a dia da igreja. Só um adendo. E para terminar essa parte, né, da questão de administração da igreja, tem um quadrinho aqui que exemplifica mais ou menos isso. A igreja local, o conselho, né, é diretamente ligado à igreja local, o presbitério é uma reunião de conselho, o sínodo é uma reunião de presbitério e o Supremo Concílio é uma reunião de todos os presbitérios com a participação, né, de alguns representantes do sínodo através da sua comissão, do presidente de cada sínodo. Então essa é a questão administrativa da igreja. A outra questão, a questão dos diáconos da igreja. Nós não vamos entrar muito em detalhes sobre isso, mas apenas falando, né, que os diáconos também são oficiais eleitos pela Assembleia da Igreja. Então, quem escolhe os diáconos é a Igreja reunida em Assembleia. E essa função de diácono, diferente da função de presbítero, ela é uma função da Igreja onde ele foi eleito. Então, quando o presbítero é eleito, ele participa da Igreja como um todo. Quando ele vai à reunião do presbitério, do Supremo Concílio, ele não tem responsabilidade apenas na igreja local. Já o diácono não, a função dele está na igreja local. O que ele faz? Aquelas coisas relacionadas a coisas da igreja mesmo, ali bem local, principalmente relacionadas à obra social da igreja. As questões materiais da igreja, o provimento das questões materiais da igreja. As principais coisas a gente pode citar é a assistência social aos membros da igreja, preferencialmente, zelar pela ordem das dependências da igreja, cuidar, né, das coisas da igreja, do patrimônio da igreja, é a função do diácono, e participar dessa administração civil da igreja, né, não das coisas espirituais da igreja, mas das coisas civis, como isso. Por exemplo, estamos lá agora fazendo a reforma da igreja. Existe lá um diácono que está junto lá também, tomando parte disso e tomando ciência, dando opinião, que é a função dele. Então ele pode participar dessas coisas que são administrativas da igreja. E eles estão organizados no que a gente chama de junta diaconal. Então quando você ouvir falar em junta diaconal, é essa reunião, o agrupamento dos diáconos da igreja. As qualificações dos oficiais da igreja são as mesmas para todos, tanto para presbítero quanto para diácono. Ou seja, ser homem,
ser civilmente capaz, ou seja, tem que ser um homem acima de 18 anos hoje, né? Que é o que a lei do Brasil determina, e a Igreja Presbiteriana adotou isso também. Era 21 até um tempo atrás. Quando foi mudada para 18, a Constituição brasileira, a Igreja Presbiteriana resolveu também abaixar para 18. Então hoje, para ser oficial da Igreja, tem que ter mais de 18 anos e ser o homem. Então não existe o ofício feminino na Igreja. Existem os dons femininos, o trabalho feminino, que é importante e sempre existiu na Igreja, desde a Igreja primitiva, mas como ofício, né, na Igreja, a Igreja Presbiteriana, né, determina então que seja um homem. Deve possuir os dons relativos ao ofício. Então, se eu sou um diácono, eu tenho que ter os dons relativos ao meu ofício de diácono, que estão relacionados àquelas questões do contato, né, social ali, de necessidades mais materiais, de apoio material mesmo às pessoas, né, compaixão ali das necessidades de cada um. Então, as qualidades, os dons do diácono são diferentes dos dons de um presbítero, embora muitos são iguais, né? Muitos têm a necessidade de ter os mesmos dons para fazer os dois ofícios. Mas é importante, quando a gente vai escolher um oficial da igreja, a gente lembrar disso. Se o presbítero tem os ofícios relacionados, exclusivos, né, vamos dizer assim, do presbiterato, e seu diácono também tem, quando vai ser eleito. O diácono não é um passo para ser presbítero. O diácono tem seus ofícios, ofício próprio, dons próprios, e se a pessoa não tiver os dons relativos ao seu ofício, um presbítero vai ser um péssimo diácono, um diácono vai ser um péssimo presbítero. Então, a necessidade da igreja estar olhando isso quando vai eleger, né? Se aquela pessoa tem os dons relativos ao ofício. E deve cumprir os outros requisitos indicados na Bíblia, que a gente, toda vez que tem eleição na igreja, nós vamos falar sobre isso. Quais são esses requisitos que estão lá na Bíblia listados? Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas é importante a gente saber que há qualificações para ser oficiais da igreja. Então, terminando, nós dizemos a todos, né, que se você era presbiteriano só de nome, que você seja um presbiteriano de convicção, né? Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana, não apenas porque você tem tradição presbiteriana, mas porque você adota esses princípios que nós falamos, né? Que a igreja é interdependente, nós devemos dar satisfação a organismos acima da gente, não existe apóstolo mais, e então o ofício do presbítero é aquele que tem toda a responsabilidade hoje perante Deus de responder pela igreja.